Olá pessoal, meu nome é Thaís Frade, eu sou psicóloga com especialização em medicina do sono e formações em transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou mentora, palestrante e também coautora do livro, de um capítulo do livro, O Espectro Feminino. Sou mãe de 3 meninas e também sou casada. Alguma das suas filhas está dentro do espectro, está dentro do transtorno? Não, Não. as minhas filhas não estão dentro do espectro. O que te levou a ir buscar esse assunto, o sono no autista? Bom, a maternidade, ela aconteceu na minha vida, né? Eu desejei a maternidade desde a minha infância. E eu sempre tive um desejo muito grande de ser mãe gemelar. E na minha primeira experiência, realmente a gestação gemelar aconteceu, não foi nada induzido, né? Acho que Deus sabe de todas as coisas, ele já plantou essa semente no meu coração. Mas quando as crianças nasceram, eu vivi a privação de sono de uma forma muito intensa. Eu já tinha feito faculdade de psicologia, eu já era psicóloga, mas eu não atuava na área em medicina do sono. Eu fazia atendimento clínico. E aí, fui mãe gemelar, as crianças nasceram com muita privação de sono, elas tinham muita dificuldade com o sono, então eu entendia da importância do sono dentro do desenvolvimento infantil e comecei a estudar mais sobre esses assuntos. Comecei a me especializar em medicina do sono, fiz a minha primeira formação em consultora de sono, depois fiz a minha formação em medicina do sono. E eu sempre correlacionei a privação de sono com o aumento das queixas do TEA, né? Então eu vi ali quanto as minhas filhas ficavam privadas de sono, o quanto elas tinham mais sintomas do TEA. E aí eu comecei a estudar sobre o TEA dentro do desenvolvimento infantil também. Então depois eu fui me especializando nessa área, né? Eu fui afunilando os meus estudos dentro dessa área. E isso realmente, né? Eu tenho um filho que ele é autista e assim, a privação de sono, hoje ele tem 14 anos, mas esse começar a dormir é um problema. Sim. Né? E ele é assim desde pequenininho. Ele não dormia. Ele demorava assim muito tempo a dormir e quando dormia tinha um sono muito agitado, né? Mas até então a gente não sabia sobre o autismo. E a gente fazia assim, enquanto mãe, 1000 coisas que a gente tem que dar conta de fazer, né? Sim. Há 14 anos atrás não se falava sobre higiene do sono, terapia do sono, falava-se muito pouco sobre autismo, né? Então a gente botava dentro do carro, no carro funcionava, saía para dar aquelas famosas voltinhas em volta do quarteirão, e aí quando chegava em casa ele acordava, quando tirava do carro despertava. E parecia assim, 5 minutos que ele começava a dormir, ele recarregava a bateria para umas 4 horas aí, sem conseguir dormir, sem precisar dormir, né? Mas como ele funciona, né? Ele demora para pegar no sono, mas depois ele dorme e aí não quer acordar. Nesse caso do seu sobrinho, né? Filho. Seu filho? Nesse caso do seu filho, ele apresentava um comportamento de hipervigilância. Ele tinha dificuldade em iniciar o sono, o cérebro estava o tempo todo ali em vigília, ativo. E quando ele de fato se entregava ao sono, era um sono muito leve. Então, ele não conseguia aprofundar as fases de sono, mantinha ali em sono leve e logo ele fragmentava o sono novamente. Recarregava um pouco de adenosina, descansava, ele eliminava um pouco de pressão de sono e logo ele já despertava pronto para um dia ou pronto para uma atividade. Então, existe também dentro do TEA os bebês que são considerados, as crianças que são consideradas hipervigilantes. Essa criança tem mais dificuldade em adormecer, essa criança passa a maior parte do tempo em sono leve e tem um sono muito agitado. Fragmenta o sono com maior recorrência também. O que a gente pode fazer para ajudar, né? Ajudar o filho, porque a gente percebe assim, é um sofrimento para eles também. Porque no outro dia tá mal, no outro dia tá cansado, aí tem a rotina de escola, acorda e fica desregulado para ir para fazer as rotinas do dia, né? E assim, os pais também sentem muito esse peso, porque a gente também fica ali acordado junto com eles e no outro dia a gente tem que trabalhar. Né? Então, como que funciona essa higiene do sono? E depois a gente entra na terapia, mas assim, como a gente deve fazer essa higiene do sono propriamente dito para as crianças? E a família, no caso, né? Isso. Bom, então o que acontece? Quando nós temos um paciente que sofre com insônia, a família sofre também a insônia do paciente. Então não tem como fechar um diagnóstico de insônia só para a criança, porque os pais também estão sofrendo com a privação de sono. Todos os efeitos que nós temos para a criança, nós também temos com o adulto.
A diferença é que um adulto, ele deveria, na teoria, ter mais habilidades sociais de regulação emocional. Então, você sabe que você está privado de sono, você sabe que você está cansado, mas você sabe que você precisa fazer, você sabe que você precisa render, então você acaba se cobrando um pouco mais. Mas tudo isso tem um custo no seu organismo também. Então, o desenvolvimento ali daquela família, não só o desenvolvimento da criança, mas aquele ambiente familiar, ele fica comprometido quando a criança sofre a privação de sono. Porque a mãe, ela não consegue desenvolver a sua melhor versão, seu melhor papel privada de sono. Ela não consegue ser a sua melhor versão na maternidade, a sua melhor versão no seu casamento, a sua melhor versão no seu trabalho, por exemplo. Porque tá sempre cansada. Tudo isso fica comprometido. Todas as áreas da nossa vida fica comprometida quando nós falamos em privação de sono. Não existe nenhuma área da nossa vida que não é regulada pelo sono. Então, a forma como você se alimenta, a forma como você se comporta, a forma como você lida com dinheiro, a forma como você estabelece as suas relações, tudo isso passa pela regulação do sono. Então, tudo fica comprometido quando nós estamos privados de sono. Por mais que a gente tente equilibrar isso ao longo do dia, esse prejuízo acontece. Existe, assim, uma tabela, né, cientificamente comprovada do tanto de horas que as crianças precisam dormir, e aí vai mudando de fase para fase. Quando a gente chega na idade adulta, diz ali entre 7 e 8 horas por dia, por noite no caso, né? Como funciona, por exemplo, assim, um adulto que não dorme tudo isso? Por exemplo, vou dar um exemplo assim de mim. Eu não consigo dormir esse tanto de horas. Não consigo. Eu durmo no máximo 5 horas e meia. Máximo. Todos os dias você acorda com débito de sono. Sim. Mas o meu dia, ele não fica cansado. Eu não percebo um cansaço, um esgotamento. Eu tenho esgotamento mental, né? Que aí é onde você está entrando, né? Exatamente. Porque me prejudica, eu tenho que fazer um esforço muito grande para me manter acordada e dar conta de todas as funções que eu tenho que realizar. Seria isso? É isso, você tem o prejuízo. Então, esses são os prejuízos, né? É lógico que nós temos os prejuízos que vão impactar ali na rotina, como suas habilidades ao longo do dia, seu desenvolvimento cognitivo, as suas funções cognitivas, mas nós temos também uma questão que vai além das funções cognitivas. Quando nós estamos privados de sono, nós aumentamos as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, como diabetes, aumenta o risco de você aumentar colesterol. Então, assim, quando você sofre privação de sono, inúmeros prejuízos vão acontecer dentro do seu organismo, que não dá para mensurar exatamente como cada paciente é impactado pela privação do sono. Porque, como eu disse, cada área, cada estágio do sono regula uma área da nossa vida. Então, depende da sua qualidade naquela noite. Se você passa mais tempo em sono REM, se você passa mais tempo em fase N2, em fase N3. Então, o seu organismo, ele fica tentando compensar o seu débito de sono. No outro dia. Exatamente. Tanto no outro dia, mas no momento em que você dorme. Então, se você precisa de mais tempo em sono REM, o seu organismo vai tentar fazer com que você passe a maior parte do seu tempo total de sono em sono profundo. Nem sempre isso acontece. É por isso que, quando nós falamos nos estágios do sono e na durabilidade desses estágios, não existe um padrão para todas as pessoas. E mesmo nós não vemos um padrão todos os dias. Então, todos os dias eu fico 10 minutos em sono N2, todos os dias eu fico 20 minutos em sono N3. Não existe um padrão e uma regularidade. Você pode passar 3 horas em sono REM e você pode passar 20 minutos em sono N2, por exemplo. Depende da sua necessidade. Vai depender de como foi o seu dia, como foi a sua alimentação, de como foi tudo isso que é o que eu vou produzir à noite. Existem vários fatores externos, né, endógenos e exógenos, que vão impactar na qualidade do nosso sono, na arquitetura do nosso sono. Entendi, perfeito. Gente, quanta coisa, hein? Olha, sono é vida. Estão vendo aí, né? Literalmente. Agora, voltando para essa questão do TEA, como que a gente pode ajudar os pais fazer essa higiene da criança ali e da rotina familiar? Porque não adianta a gente querer botar o filho para dormir e a casa continuar no movimento, né? Exatamente. Bom, o que acontece? Muito se fala sobre a higiene do sono, né? Hoje ninguém quase nunca explica como funciona isso. Exatamente. Né? Então, assim, muito se fala sobre a higiene do sono, mas o que não se fala é no tratamento para insônia pediátrica. A higiene do sono, ela é uma parte do tratamento.
mas ela não é o tratamento completo. Então não é, eu fiz uma higiene do sono, mas mesmo fazendo uma higiene do sono, meu paciente ou meu filho tem dificuldades com sono. Não, é porque a higiene do sono não é o único pilar que trata ou que previne a insônia pediátrica. Então, se nós fizermos só a higiene do sono, provavelmente nós não vamos estar tratando aquele distúrbio do sono. O tratamento para a insônia pediátrica, ele tem base em 3 pilares. Quais são esses pilares? Rotina, ritual e autonomia. Então, a higiene do sono, ela vai entrar muito ali, tanto na rotina quanto nos rituais. Ela pega também um pouquinho do ensino da autonomia, por quê? A higiene do sono vem dizer que você tem que ter uma rotina bem estabelecida, que você precisa diminuir o seu ritmo, ter um bom ritual na hora de dormir e de preferência que você coloque essa criança acordado na cama e não dormindo, né? Então, que a criança comece a ter ali autonomia de deitar na cama e conseguir induzir o estágio de sonolência, que é o primeiro estágio do sono, sono levíssimo. Mas, o que nós fazemos dentro do tratamento para insônia pediátrica? Nós pegamos toda essa higiene do sono e nós subdividimos em 3 grupos. Nós trabalhamos uma rotina bem estabelecida, nós trabalhamos a implementação de rituais consistentes, onde nós preparamos essa criança para o sono, onde o cérebro da criança consegue reconhecer essas pistas sociais, de que de fato aquele é o momento de dormir e não é o momento de brincar, de ficar pulando ou ser estimulado naquela casa. E nós também fazemos o ensino da autonomia através de intervenções cognitivos comportamentais. Então, nós vamos ensinar essa criança a induzir o sono sozinho e a se manter dormindo também sozinho. A partir de que idade a gente já começa implementando essa terapia nessa criança, que ela consiga identificar e entender que é a hora de dormir? Bom, o tratamento para a insônia pediátrica, ele pode ser realizado desde o nascimento. Na verdade, quando o feto ainda está em ambiente intrauterino, seu ritmo circadiano começa a ser formado ali. E o nosso ritmo circadiano, ele é formado pela nossa regulação hormonal, mas ele também é formado pelas pistas sociais. Então, se eu tenho uma família que consegue colocar essa criança para dormir no momento ideal e seguir bons hábitos de sono desde o nascimento, eu tenho uma criança que vai ter ali uma prevalência menor em apresentar um distúrbio do sono. Se eu tenho uma família em que não tem uma rotina, em que não tem horários previsíveis, em que cada dia a rotina, os horários acontecem em um horário de uma determinada forma, que não tem uma regularidade, nós temos uma grande prevalência de que esse paciente de fato apresente um distúrbio do sono. E aí, dentro do distúrbio do sono, a gente vai ter distúrbios do ritmo, parassonias e uma infinidade aqui de diagnósticos. Então, assim, para a gente conseguir fazer a criança dormir, a gente precisa botar esse início, a família ter esta rotina, e aí a criança vai seguir esta rotina. Não é que a família precisa ter a rotina, né? Porque você pode fazer uma rotina com seu filho, por exemplo, as minhas filhas dormem 8 horas da noite, eu trabalho até 10 horas da noite, 11 horas da noite, mas eu faço a rotina das crianças, garanto o sono das crianças no horário ideal e depois eu consigo terminar as minhas atividades. Então, a gente tem que entender que a necessidade de sono, ela é maior na infância. Então, se a criança dorme junto com a família e acorda junto com a família, a criança está dormindo pouco. A criança... Porque o adulto tem a necessidade de sono diferente da criança. Exatamente. O adulto ele tem uma necessidade de sono menor do que nós temos essa necessidade de sono na infância. Então, a criança ela tem que dormir mais cedo que os pais e ela tem que acordar um pouco mais tarde que os pais. Porque essa necessidade de sono é muito maior na infância. Quais são os prejuízos dessa falta de sono na vida da criança, na fase ali infantil? Nós temos inúmeros prejuízos, né? Nós temos, principal, problemas comportamentais, uma criança hiperativa, uma criança hiperestimulada. Lembrando que a privação de sono na infância, a criança não fica prostrada, a criança não fica sonolenta, a criança não apresenta sinais de sono, a criança fica hiperagitada, hiperestimulada. É aquela criança que tem dificuldade em se acalmar, que tem dificuldade em sentar para fazer alguma atividade, reduz o tempo de concentração. Nós temos crianças que apresentam baixo limiar de frustração, porque estão privadas de sono. E aí, nós também temos aumento da sensibilidade sensorial, regulação do humor, dificuldades nas funções cognitivas. Tem crianças que podem, inclusive, apresentar problemas no crescimento porque passam um pouco tempo do seu tempo total de sono em sono REM. E o hormônio do crescimento ele é produzido em maior quantidade em sono profundo. Enquanto é dormindo. Então, se o paciente fragmenta o sono inúmeras vezes enquanto ele está em sono profundo,
ele pode ter ali um impacto na regulação do hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento, dificultando o crescimento dessa criança, desenvolvimento motor. Se a gente tivesse assim, você tivesse uma dica para dar para os pais, como começar? Eu acho que assim, o desespero dos pais é esse, tá? E como que eu começo tudo isso? Bom, a gente sempre começa pelo básico bem feito. Então, estabelecendo uma rotina que seja uma rotina ideal para a criança. A família, e também para a família, que se ajuste ali na família. Exatamente, a rotina ela tem que ser funcional para a família, não dá para nenhum profissional exigir da família uma rotina que a família não consegue manter uma consistência. Mas essa rotina, ela precisa atender às necessidades da criança. Então, a família tem sim que se adaptar à necessidade da criança. Não é a criança que vai se adaptar à necessidade do adulto. Exatamente. Então, entendendo e estabelecendo esses horários, que são ideais para essa criança, nós vamos estabelecer os rituais. Ter um bom ritual para iniciar o dia, com exposição à luz solar nas primeiras horas do dia. Isso vai ajudar a regular o ritmo circadiano, aumentar a produção de melatonina no final do dia. E também ter um ritual para finalizar o dia, onde o paciente consiga identificar essas pistas sociais, onde o paciente consiga reconhecer essas pistas sociais, entendendo que esse é o momento do sono, que não é o momento para uma refeição, que não é o momento de brincar, que não é o momento para ficar pulando, rodando no quarto ou algo do tipo. O momento de dormir é o momento em que você deita na cama e consegue relaxar. Cada paciente, principalmente dentro do espectro, nós vamos ter ali uma dificuldade em se acalmar. Então, a família precisa, através das intervenções comportamentais, identificar o que esse paciente realmente consegue se acalmar. Quais são essas pistas sociais, quais são essas etapas que conseguem desacelerar essa criança. Feito isso, nós fazemos o ensino da autonomia. O ensino da autonomia, ele também pode ser aplicado através de inúmeras intervenções. Então, se a família não consegue aplicar a autonomia, tudo bem, mas uma rotina e os rituais é um dos pilares mais importantes. E aí, assim, a história da criança, ir pro quarto da criança, botar uma luz baixinha, contar uma historinha, ler um livro, isso funciona também ou não é o momento disso? É a hora de deitar, a criança precisa entender que ela vai deitar para dormir. Isso funciona no ritual. Então, dentro das pistas sociais, nós podemos estabelecer o banho, contar histórias. Nós perdemos o hábito de contar histórias, para os nossos filhos, mas eles adoram ouvir. Às vezes até mais do que a leitura de um livro. Então, esse é o momento da família conseguir identificar o que essa criança consegue relaxar. Tem crianças que vão ficar mais agitadas com a leitura. Tem crianças que vão ficar mais calmas. Então, se a leitura faz parte do ritual e consegue desacelerar essa criança, eu posso manter a leitura como uma etapa do ritual. E um ponto muito importante, a família tem que manter uma consistência. Então, assim, às vezes a família coloca uma leitura no ritual, no outro dia não tem leitura. Um dia tem banho, no outro dia não tem banho. Então, o ritual, ele tem que ser consistente. A família tem que seguir essa etapa, essa sequência de atividades com a mesma ordem, todos os dias. Senão não é uma rotina, Senão fica ali instalado na criança as pistas de que ele precisa seguir e que é o momento dele desacelerar quando vai fazendo essas atividades, né? Isso, quando nós aplicamos essas intervenções, nós modelamos o comportamento da criança. Então, a criança começa a ter um padrão comportamental mesmo todos os dias. É fácil conduzir essa criança, é fácil oferecer o sono quando eu entendo que o sono passa por um processo homeostático, que não é só deitar na cama e dormir. E aí, quando a gente fala assim, a criança que dorme com os pais na mesma cama, isso atrapalha? Bom, para que a gente possa classificar uma insônia, nós precisamos ter prejuízos. Então, assim, quando o paciente dorme com os pais, ele tem uma fragmentação do sono, ele tem um sono mais agitado, ele tem o tempo total de sono reduzido. Se nós temos prejuízos, nós vamos classificar como um distúrbio do sono, causado por uma associação com a presença dos pais. Tem pacientes que dormem com a família, dormem a noite toda e não tem prejuízos ali em relação a despertares noturnos, fragmentações do sono, tempo de sono reduzido ou despertares noturnos com insônia, por exemplo. Então, falando para diagnóstico, nós não temos esse diagnóstico quando não há prejuízos. Mas agora, quando nós falamos do aspecto emocional, a criança precisa ter o seu ambiente de sono.
ter o lugar dela, o cantinho dela, para ela dormir. Primeiro, reconhecer essa arquitetura na família, essa hierarquia, né? Esse ambiente de sono é o quarto dos meus pais, ali é o local dos meus pais, o local que eles dormem juntos. E esse daqui é o meu ambiente de sono. Quando eu trabalho, eu sempre falo, a autonomia, ela aumenta, ela fortalece o aspecto emocional, a formação emocional dessa criança. Então, se eu quero ter uma criança emocionalmente segura, eu preciso dar autonomia. A base da segurança emocional é a autonomia. Então, toda vez que eu deixo meu filho mais dependente da minha presença ou da minha ajuda, eu não estou contribuindo para a formação emocional do meu filho. Então, é muito importante que a família tenha isso em mente, né? O que eu quero formar? O que eu quero trabalhar na vida do meu filho? Quais são as virtudes? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver na vida do meu filho? Lembrando que não são só questões comportamentais, né? A criança, ela também precisa de uma formação emocional. E como eu formo essa emoção? Como eu faço ali, como eu ajudo meu filho a formar habilidades emocionais? Autonomia é o primeiro ponto. Então, toda vez que essa família tem a oportunidade de colocar essa criança no seu ambiente de sono, ensinar para a criança onde é o seu quarto, como ela dorme, qual horário ela dorme, isso vai ajudando a melhorar o comportamento da criança. A criança que tem mais autonomia é uma criança mais segura também. Então, a gente consegue ali uma série de benefícios que, no contexto geral, modela o comportamento da criança e facilita tudo isso, né? E aí, obviamente, quando a gente consegue fazer tudo isso, a criança no outro dia ela tem uma resposta melhor para o desenvolvimento dela, de aprendizagem, na escola, em todos os aspectos. Exatamente. Então, assim, primeiro ponto, vamos começar da base. Se a gente faz o básico bem feito, quando você educa o sono, você está educando o comportamento. Quando você educa o comportamento, você coloca um limite no comportamento da criança. Então, existe uma base ali, que está sendo formada novamente. Né? Então, muitas vezes as famílias, elas têm problemas comportamentais, mas que são problemas com autoridade. A família fala, filho, não pode fazer isso. A criança se joga no chão, a criança não sabe lidar com a frustração. Mas o primeiro ambiente em que essa criança precisa passar pela frustração é em casa. É a mãe e o pai que vai ensinar a criança a lidar com a frustração. E às vezes dentro de casa está um ambiente tão permissivo, né? Faz tudo. E o que nós fazemos, muitas vezes, de forma inconsciente, é querer evitar o sofrimento dos nossos filhos. Né? Eu quero evitar que o meu filho passe pela frustração. Na minha casa, eu não quero que isso aconteça. Só que nós perdemos essas oportunidades que acontecem na primeira parte, né? Na infância. Então, colocando um limite no comportamento da criança, filho, você pode dormir no quarto da mamãe uma vez por mês. Nós vamos ter a noite do pijama. Nós vamos ter a noite do cinema. Uma vez por mês. Do acampamento. Nos outros dias, o seu ambiente de sono é no seu quarto. Eu estou educando o comportamento, mas eu também estou formando a autoridade. Então, quando essa mãe, em algum momento, coloca um limite no comportamento, a criança, ela sabe lidar. Porque ela já desenvolveu essa habilidade. Em casa. Nas pequenas atitudes ao longo do dia. Agora, em algum momento, em alguma situação em que eu preciso educar o comportamento, mas que eu não tenho o hábito de fazer isso em casa, é lógico que a criança vai ficar desregulada. Porque ela não desenvolveu essa habilidade. Ela não sabe como fazer, né? Exatamente. Se o ambiente familiar é um ambiente que ela consegue fazer tudo a hora que ela quer, quando o pai começa a dar esse limite para a hora de dormir, para ir para o seu quarto, qualquer situação vai ter aquele um desregulamento, vai ter choro, vai ter birra, e o momento que era para ser tranquilo e sem muito alvoroço, prazeroso, vira uma guerra dentro de casa. Exatamente. Né? Ótimo. Thaís, gratidão assim imensamente por você participar daqui com a gente. Eu tenho aqui para te presentear, né? O intuito do podcast do Frutificar, a ideia é espalhar sementes do conhecimento, né? Então, a gente tem um símbolo do nosso canal, que é sementes de flores, para você plantar e colorir, né, a nossa vida, né? Cada pessoa que passa por aqui, a gente presenteia com a semente para simbolizar, né, que a vinda de vocês assim, a gente não tem dimensão, né, da onde isso vai parar. A ideia é que não pare, né? Então, o intuito da semente é justamente isso, espalhar,
né? Então, quanto mais a gente espalha a semente, principalmente do conhecimento, mais a gente alcança as famílias, ajudando as famílias a entenderem, porque quem tem filho autista sabe o quanto é difícil regular esse sono, e a gente vai logo para medicação, vai logo para alternativas que sejam assim mais fáceis de uma certa forma, mas que a gente sabe que está só remediando, né? Exatamente. E aí vira uma dependência eterna, porque essa criança não aprendeu o comportamento, não entendeu que ela precisa passar por um ritual, um comportamento tem que ser adquirido, né? Então, como você falou, a terapia do sono é uma coisa assim, nossa, tem pessoas que não sabem que existe terapia para fazer a criança dormir, né? Eu estava ouvindo você falando na palestra, falando de que todo mundo faz terapia para todos os comportamentos, menos para o sono, né? Então, o quanto é importante os pais estarem atentos a esse momento do sono da criança, que já é desde pequenininho, né? Como eu disse que o meu filho com meses, ele depois de 1 aninho ele começava, na hora que ele estava a gente percebia que ele já estava querendo dormir, ele começava a pular para despertar esse sono. Exatamente. Né? Então, são mecanismos e assim, foi muita luta, tá? É livrinho, é história, mas ouvindo você hoje eu vejo assim, onde foi o erro? A não consistência, né? A insistência, porque a gente faz um dia, faz 2, faz uma semana, aí a gente começa não tendo uma rotina também no adulto, né, para entender, neste momento eu preciso parar tudo e ir fazer a rotina da criança. Né? Então, como a gente não tem esse conhecimento, a gente imagina que faz uma semana, está resolvido o problema, a criança vai lá, deita sozinha, já está na hora de dormir porque ela já entendeu. E não, requer consistência e persistência. Isso né? mesmo. Então, assim, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para poder bater mais papos, tá? E aqui tá o nosso que lindo. um mimozinho, né, do nosso programa. Plante esse lápis e pra gente aí, para você lembrar dessa passagem por aqui e que a gente possa espalhar cada vez mais sementes do conhecimento aí para todo mundo. Nossa, lindo. Eu amei, amo papelaria, fiquei encantada. Nós não falamos aqui, né, durante o podcast, mas eu quero muito deixar essa informação. Eu considero muito importante que o tratamento para a insônia pediátrica, a primeira opção de tratamento não é o tratamento farmacológico, é o tratamento comportamental. E nós estamos errando quando nós encaminhamos esse paciente para um tratamento farmacológico sem antes prescrever a terapia como a primeira intervenção. Porque o tratamento comportamental, ele de fato melhora a qualidade de vida da criança, do paciente, mas ele melhora também a qualidade de vida da família. E o tratamento farmacológico, ele não vai tratar o distúrbio do sono. Ele vai ali, em alguns momentos, causar um efeito sedativo nessa criança, o que também traz prejuízos, porque muda a arquitetura do sono. Então, às vezes a família acredita que a criança está dormindo, mas não tem um sono de qualidade, não tem um sono reparador. Como poderia acontecer se essa família estivesse optando pelo tratamento comportamental? Ele também é o tratamento mais barato, o tratamento mais rápido e o mais eficaz. Então, difundir essa informação é muito importante. Sim. Eu vou pedir que você deixe a sua rede social aí para que as pessoas saibam. Depois eu boto nos comentários lá, deixo fixado, mas por favor fala, porque acredito que você tenha dê muitas dicas ali, né, de como fazer essa terapia, porque eu não conhecia a terapia do sono. E eu acredito que também muitas pessoas ainda não sabem o que é a terapia do sono. Exatamente. E no desespero da família, a gente vai logo pro médico e quer a medicação porque a família está cansada, resolver o problema, quer resolver o problema e de uma forma mais rápida, né? Isso. Essa é a questão. Então, por favor, Bom, a minha rede social é @thaisfrade_. Gente, mais uma vez, muito obrigada, Thaís, por esse momento. Obrigada. E até a próxima.